Irmãos, o presbítero Anderson, mais o presbítero Oliveira estarão distribuindo o nosso estudo dirigido para esta manhã. E nós estamos aqui inaugurando uma nova série de estudos da nossa classe de escola bíblica dominical. Como um bom aluno, você trouxe o seu caderno de anotações, o seu lápis ou a sua caneta, que nós estamos aqui em classe de escola bíblica. Então eu espero que você esteja aí devidamente preparado para fazer as suas anotações. Nós vamos estudar um tema que é de grande importância, apesar de muitas vezes não darmos valor e importância para esse tema, porque nós temos uma tendência muito humana de fazer uma dicotomia da teologia com a vida. Teologia é vida, irmãos. Teologia é vida, porque teologia trata-se do estudo do ser de Deus. E o que é Deus na sua vida? É vida. Sem Deus nós não somos nada. E nós vamos tratar de um tema que normalmente nós não consideramos tanto como algo prático para as nossas vidas. E um dos propósitos desse estudo de hoje é desmistificarmos isso. Nós vamos falar sobre a Trindade Santa, o ser de Deus, a triunidade do nosso Deus. E isso traz um impacto enorme para a nossa relação com Deus, para a forma como nós entendemos e interpretamos as Escrituras, para a forma na qual nós lidamos com cada pessoa do ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse tema é um tema de grande importância e você já está recebendo aí o seu estudo dirigido. Nós temos aqui 4 propósitos com esse estudo de hoje, 4 objetivos. O quarto você vai anotar na sua folha. Primeiro objetivo, definir a natureza da revelação progressiva e sua relevância para a doutrina da Trindade. Eu preciso entender isso. Qual é a natureza da revelação de Deus? Nós temos clara consciência porque Deus se revelou ao homem? Esse é o primeiro propósito, definir essa natureza da revelação progressiva e a relevância para a doutrina da Trindade. Como a doutrina da Trindade vai afetar toda a revelação de Deus e vai afetar todas as outras doutrinas. Demonstrar a presença da doutrina da Trindade nas páginas das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Discutir a Trindade da divindade. E o quarto propósito, você pode anotar aí agora com seu lápis, sua caneta, vislumbrar, entender a importância desse tema para a vida cristã. Qual é a importância desse tema para a sua vida com Deus? Dito isso, vamos orar para que aquele que revela todas as coisas, o Deus e o Espírito Santo, nos ilumine e nos dê entendimento, na medida das nossas capacidades e limitações, entendimento desta revelação tão sublime que é o ser de Deus, como Deus interage, como Deus age em relação à sua criação. Vamos orar e peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento, que nos dê graça, para que saiamos daqui com um entendimento adequado, correto, preciso, claro, a respeito do ser de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos por cada vida que aqui se encontra, cada família aqui representada, e te pedimos nessa manhã bendita, Senhor, que teu Espírito Santo, no nome de Jesus, esteja tocando mentes e corações, levando todo o pensamento cativo em obediência à tua palavra, abrindo o nosso entendimento, tirando todo o achismo, todo o conceito e preconceito alheio à tua revelação, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, conscientes, entendidos, na medida do nosso possível, a respeito do ser do Senhor, a respeito da manifestação do Senhor, a respeito, ó Pai, do ensino da tua graça, da tua revelação, a respeito do ensino que o Senhor mesmo revelou a nós, do seu ser. Assim oramos nesta manhã, clamando a direção do teu Espírito Santo, se conosco, quebranta os nossos corações, vivifica a tua palavra em nossas mentes e nos dê entendimento correto da tua vontade, que é perfeita, boa e agradável para mim, para nós, para a igreja do Senhor.
Amém, queridos? Em nome de Jesus nós oramos. Muito bem. Meu querido e minha querida, quando nós falamos de trindade, o que vem à sua mente? Nós não estamos num culto, nós estamos na escola bíblica, então você pode responder em alto bom som. Participe. O que vem à sua mente quando nós falamos de trindade? Muito bom. Não vem igreja católica não, né? Que a gente tem mania de associar algumas coisas com a igreja católica, por causa de um conceito distorcido e um preconceito que nós carregamos, não é? Mas nós precisamos entender que trindade é um assunto das Escrituras. É um assunto ensinado e revelado nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Embora essa palavra trindade você não vai encontrar, pode colocar na chave de pesquisa aí do seu WhatsApp, do seu celular, Bíblia eletrônica, tudo mais, você não vai achar essa palavra trindade nas Escrituras. Não existe essa palavra. Ela foi cunhada, não é? Pelos teólogos, para se referir ao Deus triuno. Ela não se encontra na Bíblia. A ideia por ela expressa, sim, e é uma das verdades fundamentais das Escrituras. A ideia expressa por esse conceito, por esse termo trindade, é uma das verdades fundamentais nas Escrituras. Em contraste com a filosofia grega, irmãos, por que em contraste com a filosofia grega? A filosofia grega tinha por alicerce, por base, ela repousava no conhecimento de si mesmo. Os gregos tinham essa filosofia de conhecer a si mesmo para conhecer a Deus e o universo. Em contraste com essa filosofia, o cristianismo tem como fundamento, como alicerce, o conhecimento de Deus. E ninguém pode conhecer a Deus por si mesmo. Ninguém descobriu Deus, ninguém entendeu Deus, Deus se revelou a nós. Se Deus não se revelasse a nós, nós não teríamos nenhuma ideia plausível a respeito do ser de Deus. Porque isso para o ser humano é impossível, se Deus não se revelar a nós. Está claro até aqui, irmãos? Percebeu o contraste da filosofia grega, naqueles tempos de Jesus, para o contraste do cristianismo até os dias de hoje? A nossa base é conhecer a Deus, a partir daquilo que Ele se revela a nós, Sua palavra, as Escrituras Sagradas. Esse conhecimento é o princípio da sabedoria, Provérbios 9, verso 1. E a condição para a vida eterna, João 17,3. O conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria, o conhecimento de Deus é o princípio para a vida eterna. E eu e você precisamos entender isso. Somente através da revelação divina, deixada e registrada nas Escrituras, nós poderemos chegar a uma correta compreensão a respeito de Deus, a respeito daquilo que Ele espera de nós e daquilo que nós podemos esperar dEle. Qualquer coisa fora das Escrituras vai gerar frustração, porque são expectativas erradas. Aguardadas em bases erradas. Qualquer coisa que nós esperarmos de Deus e nós aguardarmos de Deus alheio às Escrituras, vai gerar frustração, vai gerar decepção, porque Deus se revela a nós por meio de Sua palavra, e Ele, como justo juiz, como uma pessoa que honra a Sua palavra, Ele se enquadra exatamente naquilo que Ele se revela a nós. E isso precisa ficar muito claro para o cristão, principalmente. Não é à toa que nós temos muitos crentes frustrados com religião, frustrados com Deus, porque esperamos aquilo que Ele nunca prometeu, criamos expectativas a partir de coisas que não são bíblicas, e uma delas tem a ver com o ser de Deus. Por isso o tema de hoje, a Trindade. Irmãos, na Bíblia, as prerrogativas divinas são atribuídas a quantas pessoas? Quantas pessoas nós encontramos na Bíblia que têm sobre si prerrogativas divinas? 3. Muito bem. Essa é a Trindade divina. Nosso Deus é um Deus único que subsiste em 3 pessoas. E nós temos evidência disso em todas as páginas da Bíblia. Qual é o próximo tópico aí do seu estudo dirigido?
Muito bem, Sidney, aluno nota 10. Irmãos, então nós temos aqui evidências claras, não tão claras quanto no Novo Testamento, mas evidências concretas de que o nosso Deus é um Deus triuno nas páginas do Velho Testamento. Ainda que o Antigo Testamento não apresente provas tão claras quanto o Novo, ele traz muito ensino e muita revelação a respeito do ser de Deus, a respeito dessa doutrina da Trindade. Nós podemos encontrar aqui um grande número de evidências, não vamos citar todos, senão nós teríamos que ter um curso só para as evidências. Amém, irmãos? Vamos citar algumas. Por exemplo, Gênesis 1, lá no princípio de todas as coisas. O nome hebraico para Deus, quem é que se lembra qual é o nome hebraico para Deus? El. Entre o povo de Deus, os semitas, El é o nome hebraico para Deus, só que o nome hebraico no singular, El. Lembra do El do nossa logo da igreja? Apontando para esse Deus único. Mas qual é o nome hebraico para Deus no plural? Quem falou isso aí? Muito bem, Elohim é o nome hebraico para Deus no plural. Um Deus que subsiste em apenas uma pessoa teria um nome no plural? Essa é a primeira evidência que nós encontramos aí em Gênesis e em todas as páginas do Velho Testamento. Elohim aparece 2.500 vezes no Velho Testamento. O povo de Deus se dirigindo a Deus como Elohim, o nome no plural. Ou seja, nós encontramos aqui esse termo Elohim, algumas vezes também apontando, especificando ao Filho, Deus Filho. Nós encontramos aqui em Salmo 45, 6, apontando para o Messias prometido e usando esse nome Elohim. Nós encontramos em Hebreus 1, 8 também, se referindo ao Filho e usando a terminologia Elohim. E isso não nos deve impedir, claro, de entendermos que originalmente esse termo aponta para a pluralidade do ser de Deus, para uma pluralidade dessa natureza divina. E João, capítulo 1, versos 1 a 3, lança luz a esse termo que nós encontramos no Velho Testamento, de que o Pai e o Filho estavam unidos na obra da criação. Tudo o que ele fez, fez por meio do Verbo. Está lá em João, capítulo 1, versos 1 a 3, apontando para esse Elohim, o Deus no plural, essas pessoas que participaram da criação de todas as coisas. Em Gênesis 1, 2, temos aí o Espírito Santo, também envolvido nessa obra divina. Ou seja, no Antigo Testamento nós encontramos ainda referências que falam de Deus no plural, como por exemplo, façamos o homem, de que forma? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? Farei o homem à minha imagem, é a nossa. Ou seja, uma referência no plural das pessoas da divindade, apontando para esse plural de plenitude, que haveria de ser revelado posteriormente com mais clareza no Novo Testamento como um Deus triuno, não é? Nós encontramos aí o nós e o nossa, apontando para essa pluralidade. Temos também essas referências em Gênesis 1, João 14, 23, João 14, 17. Encontramos assim também nessa forma peculiar. Olha que coisa interessante, essa fraseologia de Gênesis 1, 26, faz essa alusão, mostra para nós algo interessante. A quem Deus pede conselhos? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, não é mesmo? A quem Deus pede conselhos? Em Gênesis 1, 26, nós temos aqui essa alusão a um sublime concílio entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, num concílio divino, dizendo um para o outro, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o mesmo se dá com o plano da redenção. Né? Quando Deus decide implementar o plano da redenção, está ali as três pessoas da Trindade reunidas, planejando como redimir, como resgatar o homem da perdição eterna. Isso aí nós precisamos entender esse princípio,
né, do concílio divino, essa comunhão divina. Só Deus pode revelar Deus. Só Deus pode orientar Deus. E a Trindade, irmãos, é uma expressão dessa comunhão. É uma expressão dessa coinonia divina, que reflete sobre todos nós. Outra evidência importante, nós encontramos nas manifestações do anjo do Senhor. Lembra dessas manifestações, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, com letras maiúsculas? Lá em Gênesis 16, versos 7 a 13. Nós temos Gênesis 18, 19, 22, 31, ou seja, vários capítulos se referindo ao anjo do Senhor. Eles apresentam aqui uma indicação claríssima de distinções pessoais em Deus. Malaquias 3:1, Atos 7:35, vão esclarecer para nós quem é o anjo do Senhor. Não é um ser angelical, é nada mais e nada menos que Jesus, o Deus Filho. Este é o anjo do Senhor, quando ele é retratado nas Escrituras com letras maiúsculas. O Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele é identificado como Cristo. E em Gênesis 31, de versos 1 a 13, ele é declarado ser Deus. Ou seja, nós temos aí vários testemunhos do Velho Testamento a respeito dessa triunidade do ser de Deus. Assim como o Espírito de Deus era uma expressão veterotestamentária, nós vemos a manifestação do Espírito de Deus em todo o Velho Testamento. É uma expressão veterotestamentária sobre essa pessoa do Espírito de Deus. Estava aguardando esclarecimento em que momento da história do povo de Deus? No Pentecostes. Ou seja, o ser de Deus, o Espírito Santo, só se tornou uma presença clara e real no meio do povo de Deus a partir do Pentecostes, não é mesmo? Que no Velho Testamento ele vinha, fazia uso dos profetas e se retirava. A partir do Pentecostes, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se faz presente. Assim como estava sendo essa revelação progressivamente dada aos homens, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Pentecostes, a presença do Espírito Santo se torna real. Da mesma forma, a presença do Deus Filho se torna real, lá em João 1, quando ele se faz carne. Percebe a progressão da revelação divina? No Velho Testamento é mencionado, participa da obra da criação, tem as suas tratativas com os seres humanos, mas só se torna algo real, algo claro, em momentos específicos da história do povo de Deus. Isso tanto para Deus Filho, quanto para Deus Espírito Santo. Ou seja, aquele que o Pai enviou ao mundo, e aquele que o Pai e o Filho enviam ao mundo. Olha que coisa linda. É a revelação progressiva do ser de Deus. Já em Isaías 48:16, para finalizar esse testemunho do Velho Testamento, nós encontramos aí uma referência clara sobre a Trindade. Isaías 48:16 diz assim: agora o Senhor, Deus Pai, me enviou a mim, Deus Filho, e o seu Espírito, Deus Espírito Santo. É uma referência clara à presença da Trindade no Velho Testamento, Isaías 48:16. Portanto, meus queridos, nós devemos reconhecer e perceber que no Velho Testamento há uma clara antecipação da plena revelação da Trindade divina que está para ocorrer no Novo Testamento, na manifestação do Filho e do Espírito Santo ao mundo. Ou seja, essa revelação progressiva vem acontecendo desde Gênesis e preparando a humanidade para a revelação do Novo Testamento. Qual é o próximo tópico aqui do seu estudo dirigido? Muito bem, nós temos várias evidências, não vamos abordar todas, mas o fato é, uma vez que a revelação da verdade progressiva vai ocorrendo no Velho Testamento e vai se confirmando no Novo Testamento, nós encontramos aqui provas também muito claras e muito concretas a respeito da Trindade divina, que vão lançar luz às evidências que encontramos lá no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento confirmando o Velho Testamento.
Não é à toa que Jesus não falou nada diferente do Velho Testamento. Vocês já perceberam isso na caminhada de Jesus na terra? Ele apenas explicou, exemplificou e aprofundou o que já havia sido revelado no Velho Testamento. Ou seja, o Novo Testamento joga luz, torna mais claro, mais concreto a presença da triunidade de Deus no meio do povo, do seu povo. E o cumprimento das profecias messiânicas, a promessa do Espírito Santo, são sumamente elucidativas e importantes para a compreensão desse tema. Ou seja, quando o Messias prometido vem ao mundo, quando o Espírito de Deus é derramado sobre o mundo pelo Pentecostes, está aqui cumprindo essas profecias que foram ditas milhares de anos antes. Na promessa feita pelo anjo a respeito do nascimento do Salvador, Jesus, nós encontramos essa referência distinta às pessoas da Trindade. Lucas 1,35 traz para nós que viria a tornar-se ainda mais notório por ocasião do nascimento de Jesus e principalmente do seu batismo. O que acontece lá em Lucas 35, que está relacionado ao que Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João 1 retrata para nós. Todos nós sabemos aquela cena do batismo de Jesus Cristo, não é verdade? O que acontece? Que nós temos lá em Mateus 3, versos 16 a 17, quando Jesus é batizado, o que desce sobre ele em forma corpórea? O Espírito Santo. E quem diz, este é o meu filho amado? Deus Pai. Ou seja, nós temos aqui nesse ato do batismo, uma presença clara da Trindade divina. Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Não tem como negar essa característica do ser de Deus. Um Deus único que se manifesta em três pessoas. E os ensinos de Jesus enfatizam essa distinção. Na promessa do Espírito Santo, ele fala a respeito de outro Consolador. Lembra dessa passagem? João 14, 16 e verso 26, quando ele diz que ele enviará da parte do Pai um outro Consolador, e todos os que viessem a crer deveriam ser batizados de que forma? Qual é a fórmula batisal que nós encontramos lá em Mateus 28? Todos que viessem a crer devem ser batizados em nome. Ou seja, a fórmula batismal é uma fórmula trinitária, apontando para o ser de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Será que nós já havíamos parado para pensar nisso? Ou seja, ele está aplicando aqui uma ordem para todos sempre, todos aqueles que vierem a crer que sejam batizados, em nome de Deus. Mas não é simplesmente em nome de Deus, é o Deus triuno. Não é o mesmo Deus do deísmo, é o Deus criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. Igualmente, algo que nós ouvimos todas as noites após o culto, a bênção apostólica. Você se lembra como é que é a bênção apostólica? Que o pastor sempre profere no final do curso? É uma bênção trinitária. Já se deu conta disso? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Está lá em 2 Coríntios 13, 13. É uma bênção trinitária sobre o povo de Deus. O próprio apóstolo Pedro também inicia a sua primeira epístola, 1 Pedro 1:2, fazendo referência à Trindade. Assim como em Judas 20, 21, também menciona e aponta para o ser triuno de Deus. Ou seja, esse tema Trindade é um tema presente nas páginas das Escrituras. O Novo Testamento reconhece o Pai como Deus, João 6, 27. Reconhece a Jesus Cristo como Deus, João 1, 1. E reconhece o Espírito Santo como Deus, Atos 5, verso 3, capítulo 4. Ou seja, as páginas das Escrituras reconhecem a Trindade divina. E nós precisamos entender que essa evidência está claramente apontada nas páginas das Escrituras.
Qual a importância disso para a nossa caminhada espiritual? Qual é a implicação prática disso para a sua vida? Como me relacionar bem com a pessoa se eu não conheço esta pessoa? Como me dirigir a uma pessoa se eu não me dirijo adequadamente à pessoa? Isso é tão sério, irmãos, e tão importante, que em séculos passados, e ainda até nos dias de hoje, surgem muitas polêmicas, muitas heresias a respeito de Deus. Ultimamente aí criaram a quarta pessoa da Trindade, já ouviu falar? Deus Mãe. Então o pessoal cria muita coisa, né? Já criaram aí o Deus Mãe. Isso é tão sério que na igreja do primeiro século, vários concílios foram necessários para reprimir, rechaçar distorções a respeito do ser de Deus e a respeito de heresias que entram na igreja de Cristo para perturbar a igreja de Cristo. Eu me refiro aos credos ecumênicos. Já ouviu essa expressão? Credo ecumênico, né? Até parece um palavrão, né? O que significa a palavra credo? O que significa a palavra credo, que vem do latim? Creio, muito bem. Credo ecumênico, ou seja, a forma de fé do povo de Deus. Nós temos aqui o credo apostólico, já ouviu falar desse, o credo apostólico? Quem aqui conhece o credo apostólico? Está vendo como ele é pouco difundido? E o credo niceno, esse aí menos ainda. Quem conhece o credo niceno? Menos ainda. Quem conhece o credo atanasiano? São 3 credos, irmãos. Um credo é uma formulação de fé que concílios da igreja desenvolveram para combater entendimento distorcido e heresias. O mais comum e o mais conhecido de todos eles é o credo apostólico, que foi escrito em 325, no ano de 325, com esse propósito: trazer clareza à fé evangélica, à fé cristã, e combater heresias. Esse é o credo mais conhecido e o mais simples de todos, o credo apostólico. Eu vou falar aqui como é que ele é, e você vai se lembrar. E você vai se lembrar da coisa errada. Quer ver? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a primeira parte do credo apostólico. A segunda parte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E a terceira parte do credo apostólico: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Já ouviu essa fórmula? Quem já ouviu? Agora sim. Esse é o credo apostólico. Ele é antibíblico? Claro que não. Ele é um resumo, uma síntese do ensino apostólico. Por isso o credo apostólico não foi escrito pelos apóstolos. Ele foi escrito, formulado no ano de 325, ou seja, os apóstolos já haviam subido para a glória há muito tempo. Ele se diz credo apostólico porque a nossa confissão de fé a partir do ensino apostólico. Se você tem dúvida de como apresentar a Deus, essa é a fórmula mais simples para você apresentar o ser de Deus a uma pessoa. É a forma mais simples de você declarar a sua fé. Em que você crê? Está aqui, uma resposta trinitária. Um credo que aponta para as 3 pessoas da Trindade. Todos eles apontam, mas esse é o mais simples e é o mais conhecido. E todos eles são amplamente aceitos pelas igrejas cristãs. Todos eles são amplamente, porque são bíblicos. Não é propriedade de nenhuma denominação. É uma síntese do ensino bíblico. E eu preciso ter essa clareza para não jogar fora algo que é bíblico por causa de preconceitos. Nós temos essa tendência, né? Mas a igreja tal usa isso até como reza. Então não é bíblico. Não, usa a Bíblia de forma errada. Mas usa. Eu tenho que ter essa clareza de entendimento. Eu preciso entender e distinguir o ensino bíblico das coisas erradas que denominações fazem. Eu tenho que discernir isso.
E por falar em distinção, eu preciso também distinguir. Qual é o tópico aí do próximo tópico? Muito bem. Distinção entre as pessoas da Trindade. Por que eu preciso ter essa distinção, distinguir isso? Para me relacionar adequadamente, para entender cada passo que Deus deu a meu favor. Irmãos, alegar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente, presta atenção nisso, que tem muito crente que atola nisso aqui, erra nisso aqui. Eu não posso dizer que são 3 aspectos diferentes, ou 3 formas diferentes de Deus agir. Esse é um pensamento errado a respeito da Trindade. A Trindade é manifestação distinta de Deus, não é isso. A Trindade não é isso. A Trindade é 3 modos diferentes de Deus agir, também não é isso. Eu não posso dizer, entender a Trindade dessa forma, porque eu vou estar distorcendo o conceito bíblico a esse respeito. Se assim fosse, pensa comigo, se Trindade fosse um aspecto diferente de Deus se manifestar, um modo diferente de Deus se manifestar, a quem Jesus se dirige quando ele ora ao Pai? Perceberam a incoerência do raciocínio? Então, Trindade não são aspectos diferentes e nem modos diferentes de um Deus agir. Ou seja, a quem Jesus se dirige quando ele ora? Por que então deveríamos mencionar separadamente os membros da Trindade na fórmula do batismo, na bênção apostólica? Percebe que com a simples lógica a gente vê que não é isso? Ou seja, Trindade não são aspectos diferentes de um mesmo Deus e nem são modos diferentes do mesmo Deus agir. A Trindade são 3 pessoas distintas, de mesmo poder, substância e glória. E eu preciso entender isso. O Deus triuno é um Deus único que subsiste em 3 pessoas de mesma substância, poder e glória. Não são aspectos e nem modos, são 3 pessoas distintas. Porque a própria Bíblia não apenas reclama natureza espiritual para os membros da Trindade, como também personalidades distintas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas que possuem personalidades distintas. Isso não fica claro somente nas características pessoais atribuídas aos 3, mas também fica muito claro com o fato de que o Pai enviou o Filho, o Pai e o Filho enviaram a quem? Claríssimo, não são aspectos nem modos, são pessoas. Algumas pessoas geram dúvidas quanto a isso, não é? Sobre a divindade de Jesus, sobre a divindade do Espírito Santo, e muitos conceitos errados foram gerados a partir desse pensamento distorcido. Presta atenção nisso. Se o Espírito Santo não é Deus, por que Jesus diria, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ele não poderia prometer a alguém inferior a ele, no mínimo igual. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. João 16, 7. Essa palavra consolador, do termo grego traduzido do termo paracleto, que aponta para um advogado, aquela pessoa que estará ao seu lado nos momentos de aflição, dificuldades, te assistindo. Quando você tem um problema judicial, a quem você recorre? A um advogado. Não é qualquer pessoa, não é mesmo? Ou seja, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ou seja, Jesus jamais enviaria alguém inferior a Ele, ou ao Pai, para nos acompanhar nos nossos momentos de dificuldades. E esse Consolador é claramente identificado como o Espírito Santo. Ou seja, o ensino de Jesus não deixa a menor dúvida de que o Espírito Santo é uma pessoa que estará conosco, não é? Nos acompanhando. Isso é tão sério, irmãos, que o próprio Senhor Jesus diz, não é? Que se nós pecarmos contra Ele,
os pecados seriam perdoados. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Perceberam aí a seriedade do trato com essa pessoa? Está lá em Mateus 12:32. Ele não teria dito isso se o Espírito Santo não fosse uma pessoa divina, que diz assim: ao que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Mateus 12:32. Percebe como é que é séria a tratativa que temos que ter com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Pessoas divinas, o Deus triuno. Ou seja, Jesus não teria juntado também o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como fez na fórmula batismal, se os três não fossem divinos. Nosso Deus é um Deus triuno, é um Deus único que subsiste em três pessoas, mesma substância, poder e glória. E nenhum deles deve ser desconsiderado, ou considerado maior ou menor que o outro. São um único Deus. É a mesma coisa que dizer assim: eu gosto da mente do Milton, mas não gosto das emoções do Milton. Seria uma coisa absurda, não é? É o mesmo Deus, é o Deus único. A doutrina da Trindade, ela não se baseia em especulações e conjecturas humanas. Ela está contida na revelação das Escrituras. É isso que nós precisamos entender. O fato de não compreendermos profundamente não anula essa verdade. E uma vez que a Bíblia atribui prerrogativas divinas, tanto para o Pai, quanto para o Filho, quanto para o Espírito Santo, nós devemos compreender a partir das Escrituras o relacionamento existente entre os membros da Trindade. Já parou para pensar nisso? O relacionamento entre as pessoas da Trindade. E esse aspecto é muito importante, porque dele vai também depender todos os demais conceitos da teologia cristã que pela Trindade é afetado. Como se relaciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Todos os conceitos da teologia cristã estão alicerçados nesse relacionamento. Nós precisamos entender, irmãos, e eu preciso fazer uma clara distinção entre unidade essencial e subordinação funcional do ser de Deus. É um ser único, mas que entre o ser de Deus há uma subordinação funcional. Isso não é demérito para nenhum deles, isso não aponta superioridade ou inferioridade entre nenhum deles. Isso é um entendimento que eu preciso ter, e não somente sobre o ser de Deus. Olha como a doutrina da Trindade reflete em nossas vidas. Diante de Deus, quem é o líder, o cabeça da casa? Quem? Pai. Diante de Deus, quem é submisso ao Pai? Isso aponta para a inferioridade? Sim ou não? Ao reflexo da Trindade, isso aponta para a subordinação funcional, irmãos. Diante de Deus, todos os seres humanos são iguais. Não há distinção, mas há uma subordinação funcional, assim como há uma subordinação funcional na Trindade. É o reflexo da criação de Deus em todos os seus seres. Olha que coisa linda. O homem, o marido não é melhor do que a esposa e nem os pais são melhores do que os filhos. Diante de Deus todos são iguais e importantes, mas há uma subordinação funcional. Cada um tem o seu papel dentro da harmonia da família. Lindo, não é? E como é que a gente consegue distorcer isso? Essa é a nossa ignorância. A influência do machismo, do feminismo e uma série de outras coisas coloca na cabeça dos seres humanos que isso é uma coisa terrível. Não é? Falar de submissão é uma coisa odiosa. Falar de liderança, hoje em dia pouco se acata a liderança, não é mesmo? Mas tudo isso está nesse alicerce da subordinação funcional, para que haja harmonia. E tratando do ser de Deus, eu preciso compreender essa unidade essencial e essa subordinação funcional.
O que é isso, irmãos? Unidade essencial está óbvio, né? É um único Deus. O mesmo Deus, mesma essência, poder e glória. Unidade essencial. Na essência é um Deus único. Mas há uma subordinação funcional. Cada um atua de forma específica. A unidade essencial da Trindade, o cristianismo é monoteísmo. Um único Deus. Nós não cremos em vários deuses, um único Deus. Assim como a religião judaica tinha também esse fundamento do monoteísmo. Nós temos isso aí em Êxodo 20, quando Deus estabelece os 10 mandamentos. Eu sou o único Deus, não terá outros deuses diante de ti. Uma religião monoteísta, unidade essencial, um único Deus. Isso que significa esse termo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas que formam um só Deus, unidade essencial. E é nesse sentido que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai, unidade essencial. Está claro esse conceito da unidade essencial? Sim ou não? Muito bem. Ou seja, é importante considerarmos esse conceito da unidade essencial para entendermos a subordinação funcional. O que seria isso aí, irmãos? Essa subordinação funcional. A Bíblia menciona a Trindade envolvida no contexto da criação e da redenção do homem. Deus, ele se revela ao homem nesse contexto de criação e redenção. A Bíblia, ela não tem por propósito elucidar a respeito, esclarecer a respeito do ser de Deus. Ela tem por propósito revelar a nós a criação e a redenção. Tudo gira em torno disso, do que foi criado e de como Deus redimiu a sua criação. Ou seja, Deus está se revelando dentro desse conceito, dentro desse contexto. Por isso nós não temos tantas informações sobre o ser de Deus nessa questão, porque ele está como objetivo primário: eu sou Deus, criador de todas as coisas, eu sou Deus que redime a minha criação. Esse é o contexto das Escrituras, da revelação de Deus. Eu preciso entender o ser de Deus dentro desse contexto. Perceba comigo aqui, para não incorrermos em problemas teológicos, eu preciso ter em mente, não é, que a revelação de Deus está nesse contexto de criação e redenção. O Deus triuno, ele atua nesse plano de criação e nesse plano de redenção do ser humano. Filipenses 2, versos 5 a 8, diz para nós com todas as letras, né, que Jesus se encarnou para nos redimir, né, da vida, da morte eterna. Jesus abriu mão, se esvaziou de toda a sua glória e poder para se fazer carne. Isso está muito claro em Filipenses 2, 5 a 8. Isso não implica dizer que ele não era um Deus completo antes. Subordinação funcional, ele cumpriu um papel. Ele se esvaziou de sua glória e se fez carne. Subordinação funcional, Deus Pai projetou, Deus Filho redimiu e Deus Espírito Santo guia. Quem é que nos guia hoje até a volta de Cristo? Deus Espírito Santo. Perceberam aí o contexto dessa ideia de subordinação funcional? Esses papéis não vão diminuir nenhuma das pessoas da Trindade. Pelo contrário, vão apontar a ação de Deus a nosso favor. E eu devo compreender essa distinção das pessoas da Trindade dentro deste contexto da unidade essencial, da subordinação funcional, para evitar erros graves quando nos referimos a Deus. Por exemplo, alguns erros. Você já ouviu falar do arianismo? É uma forma de pensamento que foi desenvolvida por Ário, dos séculos passados. Nessa forma de pensamento, ele dizia assim: se Deus Filho é filho, logo ele foi criado por Deus Pai. Então ele é criatura, não é Deus. E muita gente tem essa ideia até hoje. Porque ele leva esse rótulo de Deus Filho
não quer dizer que ele é um Deus filho como eu e você somos filhos. Ele é Deus, autocriado, autogerado, eterno, que existiu desde sempre, não foi criado por ninguém, ele é autogerado. Mas Ario desenvolveu esse pensamento, ou seja, se ele é filho, ele não é Deus de mesma substância, poder e glória, contradizendo totalmente o ensino bíblico lá em Gênesis, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E muitas pessoas pensam assim, nos dias de hoje. Muitas pessoas têm resistência a Jesus Cristo, a dizer que Ele é Deus. Uma influência de um pensamento e de uma rejeição da liderança de Deus. Foi por isso, irmãos, que Jesus foi acusado pelos fariseus de heresia, porque ele se apresentou, se referiu a Deus Pai como meu Pai. Ou seja, se colocando no mesmo patamar de substância, de igualdade. Foi por isso que os fariseus acusaram Jesus de blasfêmia. Ele está se colocando como, na mesma substância, como pé de igualdade a Deus Pai, meu Pai. E Ario desenvolveu esse conceito de que se ele era filho, ele não era Deus de mesma substância, porque ele foi criado. E não é esse o fato. O Concílio de Nicéia, em 325, não é? Desenvolveu justamente os credos para combater esse tipo de pensamento. Outro erro, o erro do modalismo, que foi desenvolvido no ano de 200 depois de Cristo, por Sabélio. Ele dizia sobre a forma como Deus se expressa. São modos distintos de Deus agir. Tem muita gente que pensa assim, né? Eu já até citei a esse respeito. 3 manifestações de um Deus. Não é modalismo. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas. E a gente às vezes traz esses conceitos para se referir à Trindade por não entender a revelação bíblica. Ah, não. Deus, ele se manifesta como Pai, se manifesta como Filho, se manifesta como Espírito Santo, mas é um Deus só. Não, é um Deus único, 3 pessoas. 3 pessoas distintas. E o triteísmo, que é um ensinamento que diz que existem 3 deuses. Já ouviu esse? E alguns cristãos até apelam para isso. Não, são 3 deuses. Mas a gente fala que é único. Não, não é isso. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas. O fato é, a Trindade é um mistério a ser aceito pela fé. Por quê, irmãos? Deus não se revelou para elucidar, para falar de si mesmo, do seu ser. Ele se revelou dentro do contexto de criação e redenção. O que ele fez e o que ele fez para restaurar a sua criação. Esta é o contexto. Toda a história por trás das Escrituras está nesse alicerce, criação e redenção. Deus está se revelando a nós, não para elucidar o seu ser, para explicar a seu respeito sobre o céu, sobre os novos céus, nova terra, mas Ele está se revelando para se revelar como Deus Criador e o Deus Redentor. E o mistério da Trindade é um mistério a ser aceito por fé, assim como nós devemos entender por fé que o universo foi formado por uma única palavra, haja. Assim como nós entendemos pela fé que Deus revelou a nós por sua palavra. E assim, não especularmos. Nós acatamos as revelações, entendemos as revelações e diante desse conceito de triunidade, nós adoramos, nós nos submetemos, nós obedecemos. E a igreja precisa adorar o Deus triuno. Provavelmente nós não vamos perceber a importância da Trindade enquanto não compreendermos o que seria da teologia cristã sem a Trindade. Dá para eu pensar nisso? O que seria do cristianismo sem a Trindade? Pensa comigo, se não há Trindade, Jesus não é Deus. Verdade ou mentira? Se não há Trindade, Jesus não é Deus. E não pode conhecer ou revelar perfeitamente a Deus. Ele mesmo fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Se não há Trindade, ele não é Deus, ele não pode revelar a Deus. Que somente Deus pode se revelar a nós. Essa é a lógica.
Se não há trindade, o cristianismo não é mais que uma única e final revelação. Não é mais isso. O cristianismo deixa de ser revelação de Deus. Se não há trindade, o cristianismo se torna apenas um dos muitos sistemas religiosos conflitantes e competitivos. Cada um tem uma porção de acertos e cada um tem uma porção de erros. Tudo isso está alicerçado na trindade. O mesmo com respeito ao Espírito Santo. Como Deus pode apenas ser revelado através de Deus, assim também, se não há trindade, o Espírito Santo não pode iluminar a sua mente. Não pode fazer com que o homem reconheça o seu estado de pecador. Não pode fazer com que ele reconheça a morte eterna e a vida eterna. Se não há trindade. Tudo está alicerçado na trindade divina. E assim nós devemos manter firmes a profunda convicção de que o Pai muito nos ama, João 3,16. Nós precisamos manter firmes a convicção de que Jesus Cristo, após ter oferecido a sua vida por nós, Ele permanece como nosso advogado junto ao Pai. 1 João 2,1. E eu preciso manter firme a convicção de que o Espírito Santo está comigo, está conosco, para nos assistir em nossas fraquezas. Romanos 8,26. E nós temos aí toda a ação da Trindade, nos fazendo perseverar até a volta de Jesus Cristo. Eu preciso compreender o ser de Deus. Eu preciso compreender esse contexto da revelação divina, criação e redenção. Onde eu me encontro nesse contexto e onde se encontram as pessoas da Trindade. Porque isso traz implicações práticas, para mim e para você. Quero citar 3 implicações práticas para caminharmos para o encerramento. Irmãos, toda e qualquer doutrina, eu preciso tirar isso da minha cabeça, que teologia é teoria. Toda e qualquer doutrina tem implicações específicas na vida. E isso também ocorre com a Trindade. A primeira implicação é, a Trindade nos ensina que Deus é um Deus de revelação. Deus é um Deus de comunhão. Ninguém achou, ninguém desenvolveu, ninguém descobriu. Ele se revelou. Ele se fez presente. Eu preciso entender isso. Porque tem muitas pessoas querendo compreender Deus fora de sua revelação. E aí que está a base de muitos erros, muitas heresias e muitos enganos. Deus é um Deus de revelação e Deus é um Deus de comunhão. Ou seja, entre Deus há comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há competição, há uma comunhão santa. Deus é comunhão em si mesmo, e Ele pode permitir que essa comunhão extravase em toda a sua criação. E é isso que acontece no nível superior, irmãos. Quando o Senhor Jesus veio para redimir os homens, a comunhão, Deus triuno, permitiu que a sua comunhão se inclinasse para todos nós, de modo a nos alcançar. Alcançar você que estava proscrito em seus delitos e pecados, te alcançar, me alcançar. Derramando a sua própria vida e compartilhando a sua própria comunhão sobre nós. Segunda implicação que tem a ver com comunhão. Toda e verdadeira comunhão parte da Trindade divina. Entenda isso. Toda e verdadeira comunhão parte da Trindade divina. Uma vez que Deus é comunhão em si mesmo, todas as criaturas morais, ou seja, os seres humanos feitos à sua imagem e semelhança, precisam viver em comunhão. Porque nós somos imagem e semelhança da comunhão divina. A comunhão cristã, irmãos, é a coisa mais divina sobre a terra. Essa comunhão de Deus, ela se reflete no casamento, no lar, na sociedade, mas acima de tudo na igreja. Lá fora pode ter conflito, aqui dentro não. Aqui dentro tem que imperar a comunhão divina. Isso é tão sério que Jesus, ele coloca lá em João 17:21 o parâmetro. Qual é o parâmetro da comunhão cristã? Você se lembra? João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Esse é o parâmetro de comunhão. Ou seja, Deus
Como um Deus triuno, Ele é comunhão, e essa comunhão se reflete a toda a sua criação. E a igreja do Senhor é o ápice dessa comunhão na terra. Ou seja, nós temos esse dever de perseguir esse exemplo de comunhão, dever. A oração de Jesus em João 17, 21 aponta para isso. Todos aqueles que vierem a crer precisam perseguir esse nível de comunhão. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós também devemos andar em unidade. Lindo isso, né? Essa é a implicação prática dessa doutrina sobre a igreja. E a terceira implicação, acrescenta variedade à vida do universo. Variedade, irmãos. A multiforme graça de Deus, ela se desdobra em toda a sua criação. Existe diversidade na vida de Deus. Deus projeta, Deus Filho cria, Deus Espírito Santo estimula. Uma variedade de vida, operação e atividade. E por essa razão nós podemos compreender que se o universo é uma manifestação de um Deus triuno, que atua com graça, criatividade, de forma multiforme, toda a sua criação vai se refletir. Por isso somos tão diferentes uns dos outros, embora sejamos chamados a andar em unidade. É a multiforme graça de Deus, é o reflexo do ser de Deus sobre nós. As maravilhas da criação, todas as formas de vida, tudo que existe, todo o movimento no universo é um reflexo, é um espelho da triunidade de Deus. Já havia parado para pensar nisso? Essa é a implicação da Trindade para as nossas vidas práticas. Lições que eu e você devemos guardar. Por mais supra-racional que seja o ensino da Trindade, nós temos algumas lições que precisamos guardar. A doutrina da Trindade é uma revelação supra-racional. Então, não queira especular além do que está nas Escrituras. E muita gente especula, por isso que surgiram tantos pensamentos errados, e ainda surgem até nos dias de hoje. Deus se revela aos homens dentro do contexto da história da criação e da salvação, da redenção. Entenda isso. Tudo o que é suficiente para sabermos a respeito da criação e da redenção, a Bíblia revela. A partir disso, não tem revelação. É simples, pergunte. O que Deus fala sobre o céu? Nada. O que Deus fala sobre o porvir? Nada. Muito pouquinho, né? O que Deus fala sobre os anjos? Só cita alguns. Porque isso não é relevante no contexto da criação e da redenção. Mas o que Deus fala de si mesmo, do plano que Ele estabelece tudo que eu preciso saber, tudo que você precisa saber. Então essa é uma lição que nós precisamos guardar, para não cairmos em armadilhas mentais. Terceira lição que eu preciso guardar: há somente um Deus que subsiste em três pessoas distintas, porém de mesma substância, poder e glória. Esse é o Deus triuno. Quarta lição: cada pessoa da Trindade deve ser amada, adorada e obedecida pela igreja de Cristo. Eu preciso compreender, eu preciso adorar, eu preciso obedecer. Então, quando nós falamos, irmãos, de Trindade, nós estamos falando de vida. Vida aqui e agora, para mim e para você. E que Deus nos dê graça para vivermos de fato dentro daquilo que Ele revela, como bons filhos, obedecendo aquilo que nós entendemos e aguardando a volta do Redentor. Amém, irmãos? Vamos orar? De repente você tinha alguma dúvida, ou ainda tem alguma dúvida, sobre esse tema da teologia, Trindade. Pense, de onde vem essa dúvida? De onde vem de repente esse conceito ou esse pensamento diferente do que a Bíblia revela? Eu e você precisamos refletir sobre isso. De onde surgem as minhas dúvidas? A maioria delas surgem a partir de preconceitos ou de influência externa, não a partir do que a Bíblia revela. Peça ao Espírito Santo, esse Deus Espírito Santo, revela a mim tudo aquilo que eu preciso saber
para obedecer e glorificar o meu Pai. Faça essa oração em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra. Te pedimos nessa manhã, diante de um tema tão profundo, que o Senhor esteja tocando em nossas mentes e corações, mas que o Senhor esteja colocando em nós muito mais que entendimento, adoração, submissão, corações quebrantados e contritos, para que possamos obedecer tudo aquilo que está claro na tua palavra, para que possamos viver, ó Pai, em sintonia com o Senhor, em sintonia com a tua vontade, glorificando o teu santo nome em nós e através de nós. Pai, que o Senhor esteja avivando a tua obra em nós, vivificando a tua palavra em nossas mentes e corações, para que não venhamos, ó Pai, a incorrer nas encruzilhadas dos raciocínios e das falácias desse mundo, mas que possamos perceber claramente a ação poderosa do Senhor em todo o plano da criação, em todo o plano da redenção. Que privilégio, ó Pai, de sermos alvo de tão grande amor. Assim te pedimos. Coloca esta verdade em nossos corações, encha os nossos corações de gratidão e contentamento no Senhor, e que possamos viver na dimensão daquilo que o Senhor revela a nós, glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Assim oramos e agradecemos por esse momento, por esta manhã, e te pedimos, ó Pai, leva-nos em segurança aos nossos lares, continue falando conosco, no decorrer deste dia, e que logo mais possamos estar aqui orando e buscando a tua face, possamos estar aqui cultuando e adorando ao Senhor, o único Deus que é digno de toda a nossa adoração, para louvor e glória do Senhor é que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estaremos aqui logo mais que horas? 18 horas, pegadinha do Milton. 18 horas, irmãos, eu conto com você aqui às 18 horas na reunião de oração e logo mais o culto ao nosso Deus. Um ótimo domingo a todos.